Boa tarde, eu sou Antônio Lisboa e esse é o programa Cultura, Arte e Educação em Foco. Hoje nós vamos conversar aqui com a escritora Heloísa Daschi, ela que escreveu recentemente um livro muito importante, ela, O Cigano e o Lobo, o nome do livro, e está finalizando um outro livro. Daqui a pouco nós vamos conversar com ela. Bom, então vamos falar agora aqui, conversar um pouquinho com a Heloísa. Ela vai falar dos seus livros, dos seus trabalhos como escritora, vai contar para nós também um pouquinho aqui, falar um pouquinho da cultura cigana, essa cultura maravilhosa. Heloísa, o seu livro. Mostra seu livro para a gente aí. Ela, Cigano e o Lobo. Dá para pegar aqui, câmera? Beleza, Ela, Cigano e o Lobo. Bom, Luísa, fala um pouquinho do seu livro para nós aí. Ela, o Cigano e o Lobo é um romance de ficção e magia. É a história de um grande amor que atravessa as fronteiras do tempo. Inicia-se no século XIX. É a história de dois ciganos e que há uma magia entre eles, né? E no século XXI eles retornam para desmistificar esse poder, essa magia que se abalou sobre eles. Esse livro ele retrata a cultura do povo cigano na sua beleza, na sua magia, na sua mística, na importância que eles dão para a família e na sua arte, da dança, na sua cultura, seus mistérios, e desenvolve o livro desenvolve toda a participação da família, e todos os rituais ciganos são inseridos em diversos capítulos. E isso vai acontecendo durante o século XIX e depois volta no século XXI, com toda essa desmistificação. Heloísa, diz para nós aí qual foi a metodologia utilizada por você para escrever o livro. Depois de escrever, depois do manuscrito, eu coloquei no sistema e fui formatando. Ela, é o Cigano e o Lobo, os personagens principais já estavam na minha memória. E todos os coadjuvantes foram inseridos no texto conforme foi acontecendo os capítulos, né? E todo o cenário foi descrito com memória descritiva. Bem, Heloísa, por falar em cenário, né? Aonde se passa a história do seu livro? Foi escolhido. A saga acontece na Hungria. O primeiro cenário da primeira parte do livro, do século XIX, acontece nas montanhas de Buk, antes acontecer a reserva, né? E esse cenário foi pesquisado, a cultura local, o relevo, o clima, gastronomia, vegetação,
tudo que se refere ao local, para que pudesse retratar melhor todas as características do lugar, né? E toda a sua mística, toda a sua beleza, né? Então, as paisagens foram inseridas, porque eu coloquei fotos, né, que retratavam todas as pessoas, todos os personagens que eu pude verificar, os personagens principais, né? E esses personagens, o lobo também, eles tinham que estar num cenário compatível com o local. Então, a vegetação foi inserida nas fotos, né? Tudo isso foi pesquisado para que fosse retratado melhor. Ô, Heloísa, agora uma curiosidade aqui. Em que época ou épocas se passa a sua história? A primeira parte do livro acontece no final do século XIX. Durante uma migração para as montanhas de Boque, na Hungria. A segunda parte, os primeiros capítulos acontecem em Copacabana, Lagoa, no Rio de Janeiro. E eles voltam à Hungria e temos a oportunidade de ver as pontes do Rio Danúbio, na Hungria, um bairro onde se encontra a mansão do personagem principal, um bairro muito nobre, e depois eles voltam para as montanhas para pesquisar, voltar às cavernas para fazer a desmistificação do que eles passaram, né, do que foi feito. Luísa, nesse nosso papo aqui, eu tenho observado que você usa muito assim, um linguajar cinematográfico para narrar seus personagens, a sua história. Isso significa que você tem assim, um sonho, uma vontade no futuro, transformar esse seu livro aí num roteiro para cinema? Esse é o sonho de todo escritor, né? Transformar seu livro em um filme. Esse trabalho, ele tem uma memória descritiva. Por eu ser arquiteta, eu usei muito a memória descritiva dos cenários, né? E esse cenário, ele se transforma, ele tem uma riqueza de detalhes na indumentária, na forma de mostrar toda a riqueza do lugar, né? As carroças ciganas, tendas, tudo foi descrito com assim, muita preocupação de retratar toda a cultura daquele povo, né? E também a reflexão do cigano, ele vai e faz uma reflexão em um lugar muito especial, tem uma natureza que os ciganos eles têm muito amor pela natureza, né? Vai e reflete. Então, isso foi tudo muito pesquisado para fazer esse cenário. Então, o meu sonho é transformar esses cenários todos, né, serem retratados em um filme, e essa história também, né, que é o sonho de todos nós, né? A gente percebe realmente, eu li o livro, né, claro, e dá para perceber a riqueza de conteúdo, de coisas a ser explorado numa linguagem cinematográfica. Muito bacana isso. Bem, Heloísa, eu estou sabendo aí que você está preparando um novo livro, né? Está a caminho mais um livro, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho desse livro. Esse livro já está escrito, é o Rastro de Chamas, será lançado, se Deus quiser, esse ano. A história se desenvolve também na Hungria. Inicialmente, acampamentos ciganos são invadidos por soldados nazistas. E um desses personagens, soldado nazista, durante a Segunda Guerra Mundial. E um desses personagens é levado para os campos de concentração de Auschwitz, né? E depois dessas tragédias, o romance se desenrola na história e segredos são desvendados.
Muito bem. Quer dizer, então, que é outro livro na mesma linha, né? História cigana. Site www.eloisadask.com ou através dos telefones 8868-8948 ou 47 com o senhor Paulo. Através da livraria Nietzsche Press, que é a editora do livro. E também tem muitos pedidos lá na UERJ também, na livraria.